Salve, rapaziada. Bora terminar de falar da rodada aí, falar dos jogos de hoje de domingo. Não tô feliz, né? Meu time apanhou, apesar de não ter jogado mal, mas vou comentar isso mais pra frente. Flamengo tá voando, hein? Flamengo está voando. E bora falar da rodada. Rapaziada, mais uma vez aí, deixa like, se inscreve, manda pra alguém, manda pro palmeirense que tá feliz, pro flamenguista que tá feliz. E bora começar o vídeo aí, falar da rodada, falar do que aconteceu no domingão. Primeiro jogo, América e Furacão. Baita jogo. Pô, esse jogo das 11 geralmente tá sendo legal esse ano, né? Porque geralmente nos anos passados eu lembro assim, botava um jogo ruim, ou como o jogo é às 11, não tem aquela intensidade física, aquele som na cabeça dos caras, né? Mas esse jogo aí é mais um exemplo aí dos jogos legais das 11. O Furacão merecia ganhar, assim, porque eu achei que ia ganhar. Não é que merecia ganhar, né? Que tomou um gol ali dos acréscimos. O América pressionou, é que o América não merecia perder. O justo mesmo era o empate, como aconteceu. Mas é que até o final eu achei que o Furacão ia ganhar. O Furacão foi bem. Baita partida do Vitor Roque e do Christian. Não só porque fizeram os gols, mas comparando mesmo com o Canóbio, foi muito mal. O Alex Santana jogou numa função diferente. Ele fazia uma espécie de terceiro homem de meio campo, não era esse meia aqui não, era mais um 4-3-3 com um 4-2-3-1. Ele fazia mais um terceiro homem de meio campo aqui, junto com o Hugo, o Eric muito bem. O Hugo nada demais assim, mas não foi mal. Para 6.4 aqui não achei que foi mal assim. O Fernando foi bem, se eu não me engano, da assistência. Fernando, assistência pro Vitor Roque, isso mesmo. Fernando da assistência, o Thiago Heleno e o Zé Ivaldo, sim, não comprometeram. O Madison achei abaixo, o lado direito abaixo, assim. Do Furacão. E o Bento sensacional, né? O 10 defesas. Defendeu um pênalti, apesar de ter sobrado pro Wellington Paulista depois. Mas o Bento foi muito bem. E do América, a Avelar fez gol de novo, né? Zagueiro artilheiro. Jogou na lateral, mas geralmente joga na zaga. O Maidana eu gostei, baita jogo do Maidana. Prestei mais atenção nele até porque eu tava com ele no cartola que qualquer coisa. Mas foi bem. O Felipe Azevedo eu gostei, o Everaldo eu gostei. O Aloysio eu achei que faltou ali. O Wellington Paulista entra bem melhor ali. São jogadores bem diferentes até, né? O Wellington é mais lento, o Aloysio é mais forte. É outra característica. É até bom você ter essa variação no elenco. O Mancini tem duas opções que, dependendo do jogo, ele usa o que ele quer. Do banco, ninguém foi muito acima, não. O Martinez tá com a nota alta aqui, mas acho que foi pela assistência ali só. É isso. Inter e Vasco. Esse eu tava prestando atenção mais no São Paulo, mas deu pra assistir bem legal até. Baita jogo também. Pô, esse jogo foi legal, cara. Tava esperando Inter e Vasco antes de começar, né? Falei, ixi, vou ver 10% desse, 90% do São Paulo e Palmeiras, né? Mas foi um jogo legal. O John fez uma, pô, partidaça, tirando aquela defesa ali no final. Não sei não se aquele gol não entrou, viu? Mostrou a câmera depois ali na transmissão. Sei não se aquela bola não entrou. Como não entrou, contou a defesa, uma defesa de cinema ali, defesaça do John. Mas fez outras defesas também, fez quantas, ó? Quatro defesas, mas aquela ali destaca, óbvio. Mas também o Piton foi mérito do John, foi mérito do John, mas o Piton não pode perder aquele gol, cara. O Ryan fez gol, 16 anos, moleque, jogou melhor que o Pedro Raul, né? Eu não sei, porque o Ryan não é aquele atacante centroavantão, né? Ele é mais segundo atacante. Dava pra jogar ele e o Pedro Raul. O Barbieri testou. Funcionou o Ryan, mas o resto do time, como eu já falei mil vezes aqui do Vasco, né? O time do Vasco não é bom, cara. Tem uma peça ou outra ali, um Léo que é bom, um Puma que é bom. O meio de campo é horrível, tirando o Jair. O Alex Teixeira tem talento, mas não tá demonstrando muito. O goleiro, o Léo Jardim, é um goleiro nota 6 ali. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal. É um time inconstante. Vitória merecida do Inter, apesar do Vasco poder ter buscado o empate aquela hora.
Pouca gente também no estádio, hein? O Inter geralmente não precisa lotar, né? Mas dá umas 30, 40 mil. Acho que tinha umas 20 mil ali no máximo. Aqui o choque rei, né? Tentar não me estender, não fazer um monólogo. Acho que o Palmeiras, a grande. Eu botaria assim, se fosse escrever para um jornal, assim, a matéria é o título. Palmeiras manda o recado. Você não pode errar com o Palmeiras. Não tem como. Errou com o Palmeiras, você vai sofrer. E o Arboleda, desde o. Foi 4, 5 minutos ali, aquele lance do Rony ali, que o Rony já sai na frente dele, o Rafael salva. Já mostrou que ele veio pra. Que ele tava num dia ruim, que ele veio pra fazer merda nesse jogo aí, porque. Partida sofrível. Esqueci, assim. O Arboleda não entrou em campo. Ele só fez. Ele não fez nada de bom, assim. Só aquela bola na trave. Que aí depois, minutos depois, ele toma. Ele falha no segundo gol. Falha no primeiro. Falha do Alisson também, que vai ser crucificado, né? Porque o Alisson já sempre pega no pé dele. Ele é a bola da vez de ser criticado no São Paulo, né? E aí ele faz um jogo ruim, ainda mais clássico agora, o Alisson vai ser, nossa, coitado do Alisson, cara. E aí o Alisson ainda corrobora na falha. Mas não pode errar, cara. É a letalidade do Palmeiras ali. Demonstrou muito. Eu até falei, né, no vídeo do São Paulo e Tolima lá. Ainda teve um cara que veio comentar, perguntando: ah, nem o São Paulino fala isso, cara. E antes, curiosamente, horas antes eu tinha excluído um comentário, né, que fica naqueles retidos. O cara me xingando, falando que ia passar o carro mesmo. Não passou, cara. Eu queria eu estar errado e o São Paulo tivesse ganho de 3-0, mas você tem que analisar o que acontece com os dois times, cara. O São Paulo tá muito hoje em dia abaixo de elenco. Na parte tática, o Dorival conseguiu igualar. O São Paulo foi bem, principalmente no segundo tempo, pressionou, merecia um gol, mas o Palmeiras aproveitou as duas falhas que teve, foi letal, o golaço do menino. Depois outro, o Hendrick. Não foi. Posso até considerar um belo gol, assim, golaço, não sei. Mas mostra a técnica ali, a pancada que ele dá, indefensável pro Rafael. Absurdo. O time do Palmeiras, o Arthur jogou muito, Dudu jogou bem, acho que o Veiga do meio ali foi um pouquinho abaixo, mas ainda fazendo aquela ligação que ele faz, de ligar o menino e o Rafael ao Rony. O Rony muito bem. 6,5 aqui tá mentiroso. Ele participa do primeiro gol, ele que faz a pressão. Depois tinha feito a pressão que eu falei antes do Arboleda, que o Arboleda erra no tempo, o Rafael vem e salva, o Rony tinha pego a bola. O Rony foi bem, muito bem. É bom jogador demais o Rony. Zé Rafael absurdo. Foi eleito o craque do jogo, eu achei justo, mas eu não sei se eu daria pra ele, daria pro Arthur, lá ele. Mas o Zé Rafael foi muito bem. O Zé Rafael é um daqueles caras que a camisa do Palmeiras e o momento do Palmeiras ajuda muito. Se ele tivesse nesse São Paulo, por exemplo, ele seria crucificado. É, é um cara muito bom, muito técnico, a parte tática muito boa, mas ele não é protagonista, não é aquele cara que faz gol todo jogo, não é aquele cara que dá assistência todo jogo. Então é difícil a torcida ver. Mas como o Palmeiras tá voando, aí a torcida, pô, não vou pensar no Arthur hoje, não vou pensar no Dudu hoje. Aí olha pra esse cara e o cara joga uma bola danada. O Neves foi um pouco abaixo, machucou ali. E o Palmeiras ainda levou uma sorte, né, cara? Porque o cara machuca e tem 10 dias pra descansar. E parecia que a posterior ali. Posterior, eu acho que geralmente é 1, 2 meses ali no máximo. E o Gomes já tá de volta também. Se bobear o Murilo volta. Eu não lembro o que o Murilo machucou. Mas o Palmeiras, o Piquerez muito bem. O Mike deitou. Funcionou o que o Dorival tentou. Isso que é o pior, né? Você vê que foi um mérito total do Palmeiras de ser letal e as falhas do Arboleda. Principalmente o lado esquerdo. O Caio Paulista e o Michel Araújo muito bem. O Michel cortando, o Caio Paulista dando a profundidade. Aí eu falei, logo no intervalo ali, eu falei, ixi, ele vai tentar fazer isso aí do mesmo lado, quer ver, cara? Ele vai tirar o Alisson, vai botar o Juan, vai tirar o Rafinha e vai botar o Rai Ramos. Aí já, se botasse o Rai Ramos, já ia entrar em depressão, já ia falei, agora acabou de vez. Queria tentar espelhar a mesma coisa, ainda bem que ele não fez. Botou o Juan, que não foi mal, e o Nestor, que foi bem. O Nestor jogou bem, numa função diferente ali, principalmente o meio ali que o Dorival fez na hora que ele muda a formação no intervalo pra pressionar. Deu uma arriscada, né? Botou só o Pablo Maia de volante. Aí ele recua um pouco o Luciano e o Nestor fica alinhado com o Luciano ali.
Luciano fazendo a função que ele fazia com o Rogério, né? Mas agora ninguém vai criticar, porque o Dorival bota ele no meio. O Caleri foi bem, brigador. E eu quero destacar um pouco, falar de Rafael Claus aqui. Cadê? Ele tem 4,56 amarelos por jogo. Esse jogo, cara, pra mim era pra Daronco, aquele Flávio que apitou o Grenal, Flávio Rodrigues, né? Que é bom árbitro, tem pulso. Até um Wilton Pereira Sampaio. O Klaus. Nossa, mas ele não fez nada, assim, cara. O David era pra ter sido expulso, que ele dá no pescoço do Arthur. O Abel enchendo o saco. O Lucas Silvestre, auxiliar de São Paulo, enchendo o saco. O outro auxiliar do Abel lá, esqueci o nome dele, enchendo o saco. Os caras foi tomar amarelo só no final do jogo. Rafinha na orelha dele. O Luciano não tomou um amarelo, gente. O Luciano é insuportável. Jogou bem. O Luciano foi o melhor de São Paulo em campo. Mas, cara, dá uma raiva, cara. Toda hora ele fazendo chilique ali, bate, dá soquinho no gramado. Ah, cara, o Luciano me enche o saco, cara, sabe? Não dá. É um bom jogador, mas, pô, podia ter um cara ali pra falar pra ele: para, cara, isso é chato, cara. Fica toda hora, parece uma criança birrenta. Joga bem, jogou bem. Entra no clima, entra no espírito, dá carrinho, tudo, mas nossa, cara, para de fazer birra, bicho. Para. Pra que você fica fazendo birra toda hora? Você é bom jogador, você tem. Não é pra ser camisa 10 histórico do São Paulo, mas é um jogador útil. É um dos melhores jogadores do elenco. Funciona bem na parte tática, mas, pô, para com isso aí, cara. Era pra ter tomado pelo menos um amarelo ali. Fez falta, empurrou o Rafael Veiga. O Calera era pra ter tomado um amarelo ali. Não no lance com o Abel, mas no lance daquela bola truncada lá que foi até visto lá no VAR, não foi nada mesmo. Do Michel com o Zé Rafael. O Calera, depois, logo que o Zé Rafael tira, ele dá um carrinho nele, cara. Um carrinho que era claramente para amarelo, o Klaus não dá. Então é um árbitro horrível, assim, pra clássico, cara. Nossa. Pros dois lados, assim, não comprometeu. Expulsou o Pablo Maia, mas porque era os 94, senão não duvido que ele nem expulsava, cara. Nossa, muito ruim a arbitragem dele. Errou pros dois lados. Pelo menos ele não amarra jogo. A única coisa que eu gosto do Klaus é que ele não amarra o jogo, mas que ele não tem impulso, ele não tem, cara. Pra mim esse jogo era pra um Daronco. Daronco apita jogo do Boca da Liberta, cara. Era pra Daronco, pra aquele Flávio, pro Wilton. Só pontuar aqui que eu achei muito ruim a atuação do Klaus, mas o Palmeiras mereceu ganhar, como eu falei. Mandou o recado, né, na Copa do Brasil pro São Paulo. Você não pode errar, cara. Errou com o Palmeiras, é caixão. Não pode errar, vai ter erro zero. Lembrou muito aquele jogo contra o Flamengo ano passado na Copa do Brasil. Os dois, né? O São Paulo joga, pressiona, pressiona, pressiona. Flamengo letal, 3 gols em um, 2 gols no outro, cara. É letal aí. E como esse Palmeiras é, ainda tem o Everton, baita goleiro. Foi, acho que é na nota que foi até o melhor em campo na nota, mas fez quantas? Ele fez bastante, né? Umas 5, 6. Né? Foi bem o Everton, e desse jogo é isso. Tomara que façam com o Arboleda cantar o nome dele lá depois, né? Fico imaginando se é o Alan Franco, se é o Nestor, se é o Alisson, que falha 2 vezes, se a torcida ia cantar. Eu tô elogiando, tá? Não tô criticando, não. Tô elogiando, tem que cantar mesmo. Só que eu acho que tem que cantar pra todos, não é só pro jogador que você gosta, não. Não é só pro Arboleda, não é só pro Luan, não é só pro Luciano. É pra todo mundo. Se é o Caio Paulista, que agora tá bem, mas a torcida não gostava, que erra, aí. Se é o Diego Costa, aí é um escarcel, né? Flamengo e Grêmio. Nossa, tá com 13 minutos, metade deve ter sido falando do Choque Rei. Flamengo e Grêmio. Aí. Pode pegar o que eu falei do Palmeiras lá. O Flamengo é a mesma coisa, é letal. Só que o Flamengo jogou melhor, né? O jogo justo mesmo, placar, se daria justo, assim. 3-2 pro Flamengo. Mas o Flamengo é um absurdo. O Gerson. Que Gerson. O Gerson é de outro planeta. Que isso? O que o São Paulo faz esse homem jogar? É brincadeira, cara. Só o Pulgar aqui, tá? De volante, o Gerson. Vai, Gerson. Solto ali. Cebolinha, monstro. Everton Ribeiro jogou bem. A Arrascaeta, não tem o que eu falar. Gabigol saiu entre o Pedro, né? Gabigol jogou mal, aí chega o Pedro e faz o gol. O Wesley, que é muito criticado, foi bem nesse jogo. Léo Pereira saiu, entrou o Ayrton Lucas ali. O Ayrton foi abaixo do que ele joga ultimamente, mas nada a ser criticado, não.
Ainda mais que enfiou 3-0, né? O Cunha foi bem, fez bastante defesa, mas o Grêmio meteu bola na trave. O Soares jogou uma bola. O. Não lembro quem. Foi o Vila Sante ou o Bitelo que deu aquele. Ou o Carvalho. Um dos três ali. Deu aquele voleio lá no primeiro tempo, logo no comecinho. Era pra ter sido. Podia ter sido empate esse jogo aí tranquilamente. Porque como eu falo sempre, né? O meio pra frente aqui. Cuiabano entrou bem. Cadê o Cuiabano? Ah, o Cuiabano jogou de lateral, né? Quem que entrou? Ah, o Galdino. O Galdino que entrou. O Galdino entrou bem. Quase deu uma assistência pro Soares ali. O Cuiabano jogou bem, 6,3 aqui, até porque ele jogou de ala, né? Se ele tivesse. Ele realmente jogou ele como um ponto, ó, dá pra ver no mapa de calor. Mas como aqui ele tá como ala, aí conta muito a parte defensiva. E acabou tomando 3 gols. O Kahneman e o Bruno Alves abaixo. Incrivelmente, o Bruno Vini foi o melhor da zaga do Grêmio. O Grando, acho que ele não fez. Ele fez uma defesa. Eu ia falar que ele não fez nenhuma. Fez uma defesa. É letal, né, o Flamengo. Deu. Então, se o Grando fez uma, ele deu 4 chutes e fez 3 gols. O Palmeiras deu 2 chutes no gol, né? E fez 2 gols. São os dois favoritos, né, cara? É os dois melhores futebol, os dois melhores elenco. Provavelmente os dois melhores técnicos. Apesar do Grêmio ter o Renato, que é um baita técnico também, tem um elenco na mão. Tem um bom elenco. E essa rodada, pra mim, daqui a pouco eu vou mostrar, foi a rodada que mais escancarou por o que cada clube vai brigar, o que cada time tem a oferecer nesse campeonato, né? Goiás e Flu. Jogão também. Nossa, que jogão, cara. Eu falei que ia ser legal esse jogo, né? Porque o Goiás ataca, o time do Ávila é bom, o time é organizado ali, apesar de não conseguir resultado sempre. E o Flu do Diniz também ataca, vai pra cima. Foi uma trocação franca ali, cara. Um lado atacando, outro lado atacando. Bom jogo de assistir assim, apesar do outro tá sendo melhor ainda, né? Eu tava de uma tela vendo o Flamengo e Grêmio. Os jogos da 6h30 muito melhores, assim, do que os jogos de ontem, por exemplo. Aí do Goiás, os laterais bem e o Apodi absurdo, né? Sofre o pênalti, tudo. O Peixoto muito bom de bola. Esse atacante aqui, ele jogava no Juventude, se eu não me engano, ano passado. Acho que ele foi pra fora, não lembro pra onde. Muito bom. O Goiás é. Eu vou falar daqui a pouco também. É muito time que pode cair, cara. Só tem um rebaixado garantido pra mim que é o Coxa. De resto, infelizmente, um time bom desse do Goiás pode acabar caindo. E o Flu, Cano voltou. A estratégia do Diniz deu certo de botar o Lelê. O Lelê dá assistência pro Cano no primeiro gol. O Lima e o Arias bem de novo, né? Sempre eu falo, né? O meio de campo ali, que o Lelê. Ele era um cara que tinha posicionamento livre ali. O Cano fazia a função dele normal, o Lelê ia pra uma ponta, ia pra outra, ficava no meio. O Lelê, dá até pra ver aqui no mapa, ó. Lelê posicionamento livre. Um pouquinho mais à direita, mas posicionamento livre. André bem também, Martinelli. Acho que o André faz o pênalti, só se eu não me engano. O Nino eu não consegui ver, cara. Eu fui buscar minha comida ali, eu não consegui ver se ele machucou. A hora que eu voltei aqui, abri a porta, tava o Nino saindo cabisbaixo, assim. Eu falei, ixi, deve ter machucado. Alguém comenta aí se ele machucou ou não. Ah, outra coisa, cara. Alguém comenta aí embaixo, se tiver alguém que sabe, ou algum torcedor do Goiás. É o Serrinha ou a Serrinha? Que eu sempre falei o Serrinha porque é o Serra Dourada. Mas na transmissão todo mundo tava falando a Serrinha. Eu acho que é o Serrinha, né? Só pra. Se alguém souber, comenta aí, deixa aí embaixo. O Fábio foi bem, o Goiás jogou mais, assim, o Goiás merecia ter ganho. Pressão no final ali. O Fluminense é isso, né? Pega um time bom e dá trabalho, pega um time ruim e toma sufoco, né? Ruim, que eu falo abaixo dele na tabela, por exemplo. É o Robin Hood, né? E o Goiás também, por incrível que pareça. Deu um trabalhão pro São Paulo, mas pega o Cuiabá e perde. Deu um trabalhão pro Flu. O Goiás é foda. Todo ano é isso, o Goiás. A tabela. Hoje não tá tão deprimente, porque eu acho que o São Paulo começou em oitava rodada e terminou em oitavo, né? Então, perdeu, mas quando é lógico que é horrível quando você perde vai ver a tabela, mas não é tanto, porque eu acho que não mudou de posição. Aqui, não vou comentar da tabela, que daqui a pouco eu vou comentar das prateleiras que eu fiz ali. A próxima rodada tem Cruzeiro e Fortaleza. Vai ser um jogo bom também. São Paulo e Furacão. Sim, o Furacão tá bem. Apesar do empate com o América,
O Furacão tá bem, tem um baita goleiro. A gente acabou de sofrer com a atuação boa do Everton. Esse jogo é um empatezinho em casa pro São Paulo. Santos e Corinthians, nossa, esse vai ser. Se não é clássico, ia ser difícil de ver. Como é clássico, jogo pegado. E o Corinthians gosta de ganhar do Santos, né? Vamos ver. Esse jogo aí é meio incógnito, assim. Os dois estão muito mal. Bahia e Palmeiras vai ser legal, mas acho que o Palmeiras vai amassar mesmo fora. O Palmeiras é muito. O Palmeiras é de outro nível, né, cara? Flu e Galo. Que o Galo, hein, cara? O que aconteceu com o Cudê? Vai embora mesmo. Foi anunciado agora há pouco. Quero ver quem que o Galo vai trazer, porque opção no Brasil, você vai ter o Rogério, que eu acho que não encaixa com esse time do Galo, o estilo de jogo. O Cuca, que acho que nunca mais vai treinar alguém assim, pelo menos nos próximos anos. Acho que não vai nem pro Galo. E aí tem pensando pra fora, né? Já saiu a especulação do JJ. Sei não, se vier o Jorge Jesus, é candidataço a ganhar alguma coisa aí, a Libertadores ou o Brasileiro até. Grêmio e América vai ser trocação franca. O América não joga mal, o Grêmio em casa vai pra cima, acho que o Grêmio ganha, mas não vai ser fácil, não. Curitiba e Inter, acho que vai ser igual foi o Curitiba e Santos ali. O Curitiba, a obrigação do Inter é ganhar do Curitiba lá, mas o Inter. Hoje funcionou o ataque, mas geralmente decepciona, né? Cuiabá e Botafogo, acho que o Botafogo ganha mesmo em Cuiabá. O Botafogo gosta de perder um jogo assim, né? Perdeu pro Goiás, se não me engano, lá em Goiânia. Vasco e Goiás vai ser. O Goiás ganha fora, viu? Acho que o Goiás ganha lá em. Deve ser no Maracanã, não sei se é em Januário. Em São Januário. O Goiás ganha fora, viu? O time do Goiás tá bom, tá organizadinho. Joga fora melhor do que em casa. Por incrível que pareça, esse time do Goiás. Bragantino e Flamengo vai ser pegado, mas acho que o Flamengo ganha também. O Flamengo tá. Agora engrenou mesmo o São Paulo, encaixou de vez ali. Tá já falando, ó. Tá na prateleira de favorito aqui pra mim. Vou comentar um por um. Nem, já montei, nem vou montar de cabeça aqui não, porque senão, pô, vai demorar meia hora de vídeo. Essa rodada mostrou pra mim que o Palmeiras é favoritaço, o Flamengo tem chance de é favorito também. O Palmeiras não só favorito, e o Palmeiras e o Flamengo não só favorito no brasileiro, como em tudo que disputam. Aqui eu botei G4 surpresa, porque eu acho que são os dois que fecham o G4. Principalmente se o Galo trouxer um Jorge Jesus, aí o Galo pode até subir. Ou porque seria surpresa, né? Acho que o Botafogo ser campeão é difícil. Mas pode ser que surpreenda também e ganhe. Mas acho que não escapa desses dois aqui, não. Aí a meiuca de cima, que é onde tá o São Paulo, por exemplo, que pegou o Palmeiras e o Grêmio que pegou o Flamengo. Você já vê que o time dos caras tecnicamente é melhor. Você joga bem, como o São Paulo e o Grêmio jogou. Essa rodada explicou muito como é que vai ser o campeonato pra mim, cara. Você joga bem, pressiona, mas você não consegue. O outro time é melhor tecnicamente. Aí o outro time chega e é letal. E ganha jogo. Aí tem Cap, Flu. O Cap mais por bola e pela arena da Baixada. O Flu pelo que já jogou. Apesar de estar em baixa. O Cruzeiro que joga bem. Falo muito aqui do Cruzeiro. Falo bem dos times mineiros, né, cara? Os dois estão jogando bem esse ano. Falo muito do Pepa. Do Batalha do Galo, por exemplo, que eu sou apaixonado. O Inter, que pelo elenco que tem, por ter um mano que é um cara resultadista ali que ganha sempre de 1-0, de 2-1 foi o suficiente. E o Fortaleza que joga bem, mas fora é horrível, né? Esse que é o negócio. Senão o Fortaleza com certeza estaria numa prateleira acima dessa, mas não na do Botafogo e do Galo. Criaria uma prateleira separada para o Fortaleza, né? Se jogasse tão bem fora quanto joga em casa. Aí a meiuca da Sula, que é os times que não caem de jeito nenhum pra mim, mas não brigam por Libertadores nem nada, que é Bahia e Bragantino, que fecham ali 10º, 12º, 11º. E aqui tem que melhorar pra não cair. Corinthians, que eu acho que não cai, daqui a pouco melhora. Não sei se com o Lucha, se o Lucha fica mais muito tempo aí. Cuiabá, que tá conseguindo resultados, mas esse ano o campeonato tá muito bom. Não tem time ruim, não, cara. O único time ruim é o Coxa, que já tá aqui, não caiu. O Goiás, como eu falei, joga bem, principalmente fora, incomoda, mas perde para um Cuiabá, perde para um América. Ele tira ponta dos grandes e perde para os pequenos, né, cara? Aí o Santos, que pra mim o Santos e o Vasco sérios candidatos a rebaixamento. Mas principalmente o Santos, porque o Santos não tem dinheiro, né?
O Vasco, qualquer coisa demite o Barbieri, contrata uma galera aí no meio do ano, pode ser que melhore bem. Aí fica até num nível de meio de Sula. Ou piore, né? Mantém o Barbieri, não contrata ninguém, ou contrata uns caras que dá errado. Aí cai. Mas acho que o Santos, eu vou até botar aqui, o Santos acho que tem mais chance de cair que o Vasco até. E o América que joga bem, mas jogou bem em casa contra o Furacão, conseguiu fazer o gol, mas ainda não vejo o América sem risco de rebaixamento, assim. Pra mim, é o Coxa e um dos 3 dos 6 aqui que cai. Um não, 3 dos 6 aqui que cai. Por hoje é isso, rapaziada. Tô triste, né? Brabo, né? Triste não, tô brabo, né, cara? Se o time perde, nossa, ainda mais clássico. Demonstrando potencialmente o que vai ser. Pelo menos o Dorival já sabe o que mexer. E é isso, né, cara? O Palmeiras, eu já falei, favorito a ganhar triplete, quádrupla coroa, tríplice coroa. Que o Flamengo tá melhorando também, dá uma chance do Flamengo buscar alguma coisa. Aí talvez pode ser que o Galo traga o Jorge Jesus, aí pode ser que brigue. Mas por hoje é isso, deu 26 minutos aqui. Abraço pra quem ficou e fui.